Estamos de volta com o Canal Mulher, que você pode acompanhar pelo portal do educativa.ms.gov.br, interagir com a gente nas redes sociais, também pode assistir pelo Facebook da TV Nova Alvorada ou mandar mensagem aí pelo 99924-2048. E hoje nós vamos falar sobre aí um filtro de relevância da matéria penal, que é um possível retrocesso aí à emenda constitucional número 125, que foi promulgada aí em 14 de julho de 2022. A gente vai conversar com o atual docente da Faculdade Prime, o Dr. Luiz Carlos Saldanha Rodrigues Júnior, que é advogado, mestre em desenvolvimento local no contexto de territorialidades e conselheiro representante da OAB-MS. Seja muito bem-vindo, professor Luiz. Obrigado. Eu falei que é uma pauta quente, as pessoas talvez não entendam o porquê. Antes da gente entender por que isso é tão polêmico, né, essa emenda, eu quero que você explique para quem está em casa o que é uma emenda constitucional, qual que é a influência disso no nosso sistema jurídico. Bom, boa tarde a todos e todas. A Faculdade Prime tem um grupo de estudo de pesquisa avançada em direito constitucional e vem acompanhando as constantes mudanças na Constituição. Uma Constituição Federal foi idealizada para ser mantida por muito tempo. As constantes alterações legislativas que acontecem no texto constitucional provocam um efeito cascata que acaba desenvolvendo, né, no trabalho, atrapalhando ou mesmo facilitando o trabalho do advogado no futuro. Uma emenda à Constituição nada mais é do que uma adequação ao texto, ou seja, aquilo que era para ser algo definitivo e finalizado acaba sofrendo pequenas alterações ao longo do tempo para ajustar, né, o desejo da nossa sociedade, aquilo que a sociedade quer. Eu, como muitas pessoas em casa, sou leiga, mas entendo que, assim, as leis, elas partem a partir das normas, dos costumes, da cultura do povo, e aí a gente precisa regular algumas coisas para ter um convívio ali harmônico, né, para que não vire uma sociedade totalmente caótica. E eu vejo também que temos aí uma Constituição de 88, só que os costumes mudaram muito nesses 30 anos, né? A gente tá aí, antigamente, os costumes eram mais estáveis, as normas, os valores, e hoje a gente tem um universo digital, a gente tem tantas outras frentes, né, que talvez nem dê conta. Qual que é o critério para se criar uma emenda constitucional? Como é que a gente entende, assim, o que é relevante, não usa isso de uma forma exagerada? Como é que faz essa medida? Pois bem, o Congresso Nacional se reúne, né, anualmente e propõe as alterações constitucionais na medida das necessidades. Você fez uma ponderação até razoável, o fato de que a sociedade vai evoluindo e há necessidade das suas leis acompanharem essa evolução. A Constituição Federal deveria ser algo mais constante, com pouca modificação, e a legislação federal, sim, sofrer as alterações necessárias para ajuste da sociedade. O que nós temos aqui hoje é o chamado filtro da relevância, né, que foi criado pela emenda número 125, de 14 de julho. Ela tem um apelido carinhoso, né, de emenda kamikaze, que para os meios da comunicação pegou muito mais firme na questão econômica, muito mais firme na questão tributária do que a processual. No entanto, a processual resolve ou há um retrocesso, depende do ponto de vista que você olha, para algumas matérias que chegam hoje com muita facilidade aos tribunais superiores, provocando aqui no chão, na base do Poder Judiciário, a insegurança jurídica. Quase ninguém aceita a decisão do magistrado. A maioria dos clientes que buscam a justiça não aceitam a decisão primeira, eles querem a última, ou seja, aquela que se chegue lá no Supremo de preferência. O filtro da relevância vem de encontro a uma realidade, que o Superior Tribunal de Justiça, em 1989, teve apenas 3.900 processos julgados, enquanto que no ano passado
foram 579 mil processos distribuídos, não julgados, mas distribuídos. Até porque não tem nem gente suficiente. Meio milhão de ações que vão desde briga de vizinho até questões de alto relevo, como a parcialidade da magistratura, em alguns casos, chegam ao STJ, antes do Supremo, inclusive, de forma relativamente fácil. Então, criou-se um filtro. Esse filtro, chamado da relevância, exige que o profissional indique na sua peça de recurso qual é a relevância daquele caso para todos os demais. Então, nós temos aqui uma orientação, né? O advogado deve demonstrar que o seu processo é tão importante, tão relevante para o povo, que vai afetar todos os julgamentos a partir dali. Então, é muito difícil. Você diz no sentido de construir jurisprudência? De construir uma razão para esse recurso chegar ao tribunal. Entendi. Então, eu tenho que justificar por que o meu recurso irá chegar ao tribunal e qual vai ser a repercussão dele em relação aos demais processos. Eu vou pedir para a gente dar um passo para trás e para o senhor explicar sobre as instâncias para quem está em casa, mas só depois, no próximo bloco, para a gente conseguir aprofundar mesmo. E antes da gente sair para o nosso intervalo, quero pedir um pouco mais de música. Valeu. Você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti o dedo no olho pra chorar e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar e eu sofri feito um maluco por você. E na madrugada não parava de ligar. Fala a verdade, se eu não quis te atender, a melhor sensação que eu já senti foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Oh, 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 oh. Sofrida demais, Luiz. Demais. Segurança é poder sair sabendo que vai voltar. Segurança é saber que tudo estará bem. Segurança é chegar e ver que o que é seu está em boas mãos. Segurança é ter confiança para deixar. New Line. Mais que segurança, tranquilidade. Já pensou em usar toda a sua criatividade para criar um mascote acompanhado de um slogan e ainda concorrer a prêmios incríveis? O governo de Mato Grosso do Sul já. Concurso de mascote da Educação Fiscal de MS. Podem participar estudantes a partir de 13 anos ou demais pessoas a partir de 17 anos. Se escolhida, sua criação irá caminhar junto com a história da gestão fiscal no estado, levando informação, conhecimento e proximidade às comunidades. Acesse www.educaçãofiscal.ms.gov.br. Confira o edital e inscreva-se. Realização: Governo de Mato Grosso do Sul. Apoio Rede Educativa MS. Para todo mundo ver e ouvir. E estamos de volta com o Canal Mulher, que você pode acompanhar pelo portal da educativa.ms.gov.br, pelo Facebook da TV Nova Alvorada, e interagir com a gente pelas redes ou pelo telefone 99924-2048. E hoje o papo é com o advogado Luiz Carlos Saldanha sobre matéria penal, sobre essa emenda constitucional 125 aí. O que eu estava pedindo para o doutor Luiz antes do intervalo é para ele explicar um pouquinho sobre quais são essas instâncias, porque esse filtro é quando chega ali no Supremo Tribunal de Justiça, no STJ, mas
O que acontece até chegar no STJ? Quais são as instâncias? Pois bem, nós temos no sistema jurídico brasileiro as demandas que são propostas perante o magistrado singular, que depois de todo um processo, de toda uma coleta de provas, ele emite uma sentença. Normalmente, a sentença há um recurso, há um Tribunal de Justiça, o nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado. A partir daí, existem os limitadores. Se a questão for de ordem federal, por exemplo, a interpretação do nosso Tribunal de Justiça foi diferente da do Tribunal de São Paulo, por exemplo, haverá um recurso que chama-se especial para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Que é esse onde... Que é esse aqui, né? Então, na Constituição Federal, no artigo 105, estabelecem alguns critérios para que se chegue a esse recurso lá. O primeiro deles é que seja uma violação de uma norma federal, a interpretação diversa entre dois tribunais. Por quê? Porque, eminentemente, o STJ ele vai definir a competência ou vai estabelecer quem tem a razão. Se é o Tribunal do Mato Grosso do Sul, se é o de São Paulo, de onde seja. Pois bem, criou-se, então, uma emenda agora, a número 125, introduzindo um critério extra, que é o da relevância. Então, o advogado não só vai ter que justificar o motivo para chegar a esse recurso ao STJ, como ele também vai ter que estabelecer o porquê que aquela questão tem relevância para todo o Brasil. Por quê? Porque da decisão do STJ haverá uma repercussão geral para todos os tribunais e para todos os juízes. É uma jurisprudência firme nesse sentido. Portanto, já é um fenômeno que vem desde 2013, né, com o novo Código de Processo Penal, aliás, Código de Processo Civil, que se criou, né, determinados gatilhos para que o recurso seja dificultado a chegar aos tribunais superiores. Por conta do fato de que a sociedade brasileira precisa entender de diminuir a sua litigância. Nós precisamos, sim, buscar os nossos direitos, mas tem que haver um limite. Tem que haver uma ordem, né? E os tribunais superiores são pequenos, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, são 11 ministros, né? Que deveriam estar ocupados apenas com questões constitucionais de alta relevância. E não, hoje eles julgam questões, por exemplo, saem dos juizados de pequenas causas direto para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é preciso uma reforma processual profunda. Há a necessidade da sociedade ocupar-se das ferramentas que, como a Faculdade Prime buscou introduzir, que é o direito sistêmico, né, na sua grade curricular, e assim as questões de mediação, de conciliação, que devem ser ampliadas não só para o voluntarismo que hoje acontece, mas sim se tornar uma fase real das questões judiciais. Eu buscar a conciliação somente se eu estiver com vontade? Ninguém vai. É muito difícil. Então, o ideal seria que no Código de Processo já houvesse um dispositivo estabelecendo que essa seria uma instância, uma obrigação das partes partir para a conciliação primeiro, antes mesmo de litigar. Entendi. Pelo que eu estou entendendo, então, assim, o rito processual, como já era, você vai, entra com processo, passa pelo juiz, não concorda, entra com recurso, vai lá para o desembargador no Tribunal do Estado. Isso. E aí já existia um certo filtro que era entender, essa matéria é federal, teve uma decisão diferente em outros lugares. Então, o filtro já existia. Mas, de alguma maneira, esse filtro não estava sendo bem usado e as pessoas estavam controlando, usando ali as brechas da lei para tentar, às vezes, até um recurso jurídico, estendendo o processo, né? Às vezes não é nem pela solução, é só para adiar a decisão. Exato. Nós, advogados, somos treinados para recorrer e encontrar justamente essas brechas. Os bons advogados recorrem... Então, estamos com muitos bons advogados no Brasil. Estamos com muitos bons advogados. Nossos advogados são os melhores do mundo. Isso a gente pode assinar embaixo. O que nos acalenta é o fato de que há um ser pensante, né, o Congresso Nacional,
vendo que existe uma sobrecarga desumana de recursos que poderiam ter sido diminuídos ou limitados nas instâncias inferiores e não deixar chegar tudo, né, nos tribunais superiores. Mas, como eu acabei de falar, os advogados buscam justamente essas brechas, aos clientes também há necessidade de haver uma nova cultura, né, que evite a litigância. Nós, no caso, a Faculdade Prime busca trazer para o acadêmico as soluções pacíficas de resolução das controvérsias mediante os usos das ferramentas que nós temos, né? O direito sistêmico, a conciliação, a mediação. Então, todas essas novidades que diminuem a litigância no campo judicial, né, tem que surgir justamente da academia, ou seja, nas faculdades. Assim você evita criar ou prolongar uma cultura da litigância, da qual a gente foi treinado desde pequeno, né, desde a faculdade em 1990, de que a melhor briga é aquela que você vai até o Supremo. Quando não é verdade. O ideal é que você entregue para as pessoas o bem da vida e que se acalmem, que se resolvam e que a sociedade se torne pacífica. A melhor briga é aquela que você resolve o mais rápido possível com o melhor resultado para ambas as partes possível, né? O melhor resultado possível, exatamente. Porque não necessariamente vai ser negociação. Eu estou aqui pensando em mil coisas, né? E uma delas é que a gente tem aí esses tribunais e um superuso da máquina do judiciário que não dá conta, às vezes, por uma estratégia e tudo mais, e que foi colocado, o que você está sugerindo é que a gente, ao invés, por exemplo, de fazer essa emenda lá para criar um filtro no STJ, criar outros parâmetros, como, por exemplo, necessidade de conciliação, mediação, isso como critério, né? Então, ali os deputados votarem leis para que haja necessidade dessas outras etapas, porque aí você tem um outro tipo de suporte jurídico, não são ser desembargadores, etc. Outros analistas, conciliadores, juízes leigos podem ajudar a fazer isso. Há uma necessidade de uma estrutura, um novo pensamento do Poder Judiciário. No Código de Processo Civil já existe um dispositivo que obriga o juiz a toda hora, buscar a conciliação das partes. Uhum. Só que é tão tímido esse dispositivo que ele passa despercebido. O juiz, sim, olha, vamos tentar um acordo, vamos fazer uma audiência para tentar um acordo. Mas isso não é uma obrigação, não é uma fase, não é uma pergunta muito leiga, tá? O juiz, por exemplo, se ele quiser se especializar em justiça reparativa, direito sistêmico, outras coisas, ele tem que tomar a iniciativa de buscar essa especialização, ou isso é uma exigência que o trabalho impõe que ele faça outros treinamentos, outro tipo de capacitação? Certo. O Conselho Nacional de Justiça, no momento em que edita suas resoluções, estabeleceu que a partir do ano de 2019, os concursos da magistratura sejam direcionados, inclusive, para matérias humanísticas. E uma dessas matérias humanísticas é justamente o direito sistêmico. Nós temos alguns juízes no país, especialmente na Bahia, que empregam o direito sistêmico como regra, mas como você já deu, digamos assim, o caminho, né? Ainda é iniciativa do magistrado. Inclusive, a Faculdade Prime está em contato com um dos magistrados, Sam Stosch, para trazê-lo aqui a Mato Grosso do Sul e se candidatar ao Prêmio Inovari, justamente trazendo para a academia um avanço, a gente entende ser um avanço, uma busca por uma solução mais simples, mais direta das controvérsias judiciais, evitando assim um processo futuro. Então, é iniciativa particular dos magistrados, são pouquíssimos os magistrados que tem tempo, né? Veja, Carol, nós temos que ter tempo, né? O magistrado, ele passa o dia inteiro... Sistema sobrecarregado. Sobrecarregado. Eu vou te dar só um dado, como eu falei agora há pouco. Foram 3.000 processos, aproximadamente, julgados em 89, e em 2021 foram 579 mil processos distribuídos ao STJ. Imagina se nós tivéssemos o mesmo tanto de julgamentos ao quanto que se ingressa de recursos. Então, talvez a solução esteja anterior, esteja na formação dos advogados, na formação de direito, nas faculdades. É justamente isso que as faculdades de direito no país inteiro estão promovendo. Um estudo avançado de como nós devemos formar advogados.
Nós devemos formar advogados de briga, ou nós devemos formar advogados de batalha, ou aqueles conciliadores que buscam a solução da questão para o seu cliente. E vou falar mais uma coisa. Há muitos clientes que buscam a solução jurídica em última instância. Tentam fazer negociação de todas as formas antes de entrar realmente na justiça, porque eles sabem que depois que ingressar no Poder Judiciário não há uma data para se terminar. Nós sabemos quando começa, mas não sabemos quando termina um processo. Um ponto polêmico aí que eu achei nessa emenda são os critérios em si, né, dos filtros. E fiquei intrigada, com a base de mínimo de salários mínimos, né? Sim. Que eu até perguntei nos bastidores para o doutor. Falei, então, se você tem o mesmo processo, um é de 500 salários mínimos, outro é de 501, um tem mérito, outro não tem mérito, achei isso esquisito. E outro também é da jurisprudência determinante, que até onde eu sei, isso nunca... Tem uma coisa ou outra falando sobre isso, mas isso não está muito determinado, que é a tal da jurisprudência determinante. Né? A jurisprudência determinante é aquela majoritária, aquela que é aceita por todos os tribunais de forma uníssona. A questão está que a causa, quando chega a um tribunal, muitas vezes ela vem com outra análise, outra roupagem, outra discussão, que não se casa corretamente com a jurisprudência dominante. E aí provoca justamente esses recursos aos tribunais superiores. O ideal seria uma reforma processual profunda que pensasse primeiro nas fases do processo, como conciliação, mediação, direito sistêmico, aplicação dos seus princípios dentro de um processo, para só então se pensar em recurso. Hoje nós temos uma produção bastante expressiva dos nossos autores, doutrinadores, né, se a gente se refere aos professores que escrevem livros, sobre recursos. Ensinam-se tudo sobre recursos, tudo, como que deve ser, como que não deve ser, o que precisa. Existem até sites na internet que tem lá 5 passos do bom recurso. Enfim, tudo isso facilita o advogado a buscar a litigância. Isso impõe ao advogado o mecanismo, e o cliente muitas vezes observa isso e quer que o seu advogado recorra, independente do bom direito. Então, justamente a jurisprudência dominante, ou aquela que deveria ser dominante, acaba sendo superada, né, pelas individualidades de cada processo. E isso é muito perigoso, porque, então, para que nós temos, né, tribunais superiores? Né? Nós podemos estabelecer uma regra que, quando a decisão fosse dada num determinado grau de recurso, acaba e não mais se discute adiante. Muito interessante, professor. Inclusive, quero agradecê-lo e talvez estender o convite para a gente falar sobre direito sistêmico, falar sobre outros caminhos aí da justiça mais conciliatórios, menos litigantes. É uma pauta bacana aí de a gente trazer e educar, informar quem está em casa também, que não necessariamente a briga é a melhor solução. Será um prazer, e vou depois estender os convites aos seus telespectadores para assistirem às nossas lives, que são informativas muito mais do que educacionais. E então nós temos diversos cursos, inclusive de direito sistêmico, que são produzidos e colocados à disposição do povo. Excelente. Então, muito obrigada, professor. E a gente termina o dia de hoje com música e também com um convite para que você encontre a gente amanhã, na hora do almoço, 12h10, aqui na TV Educativa. Eu te espero amanhã, viu? Vamos lá? Obrigado, Carol. Obrigado, gente. Aqui tem muita velocidade, disputas eletrizantes e muita adrenalina. Fórmula Indy. Aqui tem Brasil na pista. Olá pessoal, a TV Educativa de Mato Grosso do Sul está com novas estreias em sua programação. E a vida no campo não podia ficar de fora, afinal a produção rural é a base da nossa economia. Vamos estar com vocês todos os domingos para apresentar o Agroeducativa, que vai mostrar as delícias da culinária rural, as tecnologias da produção agropecuária, entrevistas, previsão do tempo, cotações das carnes e dos grãos, agenda dos eventos rurais e muito mais informações.
Agroeducativa, a vida no campo pertinho de você. Rede Educativa MS, para todo mundo ver e ouvir. Doidos demais foram aqueles dias de flores e canções. Llegaremos juntos al final desta história. Quando eu abri a porta e não vi você chegar. Educativa FM 104, a rádio para todo mundo ouvir.